Fala, moçada, tudo bem? Bom, vamos trocar ideia agora sobre a função cosseno, beleza? Bom, a função cosseno, assim como a senoide, o seno, ela também vai dos reais para os reais, ou seja, ela pega o número real e transforma em outro número real. Vamos ver qual que é o seu desenho, a função seno aqui. Vamos começar como nós fizemos lá com o seno. Vamos atribuir valores para o x. Vamos pegar uma volta completa no ciclo trigonométrico, né? Ó, 360 graus. Vamos pegar o 0, 90, 180, 270 e 360, tá? Vamos colocar aqui, já vou colocar em radianos, tá? 0, π sobre 2, que é 90, π, 3π sobre 2, certo? E o 2π, que é 360. E assim como no seno, nós vamos substituir esses valores aqui no cosseno de x, beleza? Vou calcular o cosseno de 0, cosseno de 90, cosseno de 180, cosseno de 270 e de 360. Nós já sabemos mais ou menos aqui, sabemos não, né? Nós já fizemos várias vezes esse cálculo, tá? Então, por isso eu vou um pouquinho mais rápido aqui no cosseno. Quando o cosseno vale 0, quando você coloca 0 graus aqui, ó, cosseno de 0, vamos olhar aqui para o ciclo trigonométrico. O cosseno é com sono, é o vermelho aqui, ó, o que está deitado, certo? Então, cosseno de 0, 0 graus está aqui. Eu já estou sobre o eixo vermelho, que é o do cosseno. Esse pedaço aqui, ó, equivale a 1, certo? Então, cosseno de 0 é 1. Cosseno de 90, π sobre 2, está aqui em cima, 90. Só que quando a gente está aqui no 1, nós não estamos sobre o eixo do cosseno. Então, nós temos que descer em linha reta até chegar no eixo do cosseno. Chegamos, e bem aqui na origem, né? No 0. Então, cosseno de 90, π sobre 2, 0. Cosseno de π, 180, tá aqui, ó. Esse pedaço aqui equivale a menos 1, né? Então, cosseno de 180 de π, menos 1. 3π sobre 2, tá aqui embaixo. Novamente, temos que ir em linha reta até chegar no vermelho. Chegou no vermelho bem em cima do 0. 270 é o mesmo que o 90, né? Ó, tá nesses dois extremos aqui. Então, é 0 o cosseno. E, por fim, 360, que é 2π, estamos aqui novamente no lugar do 0. O 0 é 1, então 360 também é 1, 2π. Vamos colocar agora, então, no eixo do x, os nossos ângulos. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. No eixo do y, 1, 2, menos 1, menos 2 e aqui menos π sobre 2. E vamos ligar os pontos. Quando o x vale 0, o y, que é o cosseno, onde o valor da função está aqui no eixo do y, né? Vale 1. Então, minha função começa aqui, no 1. Quando vale 90, que é π sobre 2, vai no 0. Então, estamos aqui. π menos 1. Vou pegar a régua para fazer razoavelmente proporcional aí, né? Apesar que feito à mão, né? Sempre tem os... sujeito a erros aí, né? Mas algo bem próximo, né? 3π sobre 2 vai no 0, tá? Aqui. E 2π igual a 1. Aqui, vamos ligar. Então, nós temos, olha só, a função cosseno, ela tem um desenho diferente do seno, ó. Ela vai fazer assim. Aqui ela faz uma semiparábola, uma semicírculo aí, uma parábola. E aqui puxa. Ó, esse desenho aqui, essa trajetória representa a função cosseno. Diferente um pouquinho da função seno, né? Todas elas são periódicas. Ela vai pegar esse desenho aqui e repetir de 2 em 2π, de 360 em 360, ela repete esse desenho, tá bom? A cada 360 graus, uma volta completa na circunferência, ela repete este desenho aqui. Aí daqui, como que ela iria fazer agora? Ó, se eu fosse continuar ela iria passar aqui, subir e virar lá, né, ó. Aqui ela viria aqui, ó, no 2π, menos 2π, faria algo desse tipo e parava lá. Mais ou menos isso, tá bom? Então, ela repete isso aqui, ó, esse desenho infinitamente.
beleza? Assim como o seno, o domínio do cosseno também, ó, tá vendo que ela toma todo o eixo do x? Essa função ela vai desenhar toda no percurso aqui do eixo do x. Ela vai cobrir todo o eixo do x. Então, ela também, o domínio são os reais. A imagem, nesse caso, também, assim como a imagem do seno, qual que é a linha? Ela, nessa faixa, né? Entre o 1 e o menos 1, que a função acontece. Então, a imagem, nós olhamos para o eixo do y. E a função, ela desenha nessa faixa, entre o menos 1 e 1. De menos 1 a 1, certo? E o período? Quem é o período mesmo? O período é o intervalo que a função faz todo o seu desenho. Ou seja, nesse caso aqui é 2π, de 0 a 2π. Mas a função cosseno, ela vai seguir a mesma ideia da função seno para aqueles macetezinhos de achar a imagem, de achar o período, que é 2π dividido por b, tá bom? A gente vai fazer exercícios agora mais elaborados, tá? Aqui a gente fez a função cosseno primitiva, apenas cosseno de x. Sabemos que podemos complicar ela um pouquinho, né? Jogar alguns números junto dela. Vamos tentar passar por alguns exemplos desse tipo, tá bom? Vamos pensar nesse aqui, ó. Esboce o gráfico da função 3 cosseno de x, tá bom? Vamos pensar nessa situação aqui, ó. Primeira coisa, vamos tentar extrair quem são os coeficientes A, B, C e D. A, B, C, D. Me ajudem aí a pensar, ó. Bom, vou escrever aqui a função na forma genérica, tá? Pra gente lembrar qual que é a forma genérica dela. F de x, em vez de seno, eu vou colocar o cosseno. É A cosseno de bx mais c mais um d lá, tá? Então, nós vamos tentar olhar para essa função e enxergar quem são esses camaradinhas aqui, ó. Quem é A, B, C e D, beleza? Então, vamos olhar para ela aqui e vamos tentar fazer uma analogia. Quem está fazendo o papel de A nessa função aqui? Ó, o A é o cara que está coladinho com o cosseno. O 3, né? Ó, quem está coladinho com o cosseno é o 3. Então, A é 3. Quem é o B? O B é o número que está coladinho com a incógnita, né? Que é a nossa variável, que é o x. Nesse caso, quando não aparece nada, nós sabemos que tem o número 1 aqui colado com x. Então, o B é 1. Dentro do parênteses, que nesse caso aqui nem tem, né? Não é obrigado a colocar quando é só um valor, né? Não tem algo somando com o x, né? Ó. Então, o C é 0. E eu tenho o termo D também, porque o termo D é algo aqui, ó, fora desse contexto, somando ou subtraindo. Não tenho ninguém aqui. Então, também é 0. Beleza? Vamos calcular o período? Olha a formuleta do período. 2π dividido por b. O b é 1. Então, o período da nossa função vai ser 2π dividido por 1, que é 2π. Ou seja, o mesmo da outra de trás, né? A anterior, né? 2π, ou seja, a cada 360 graus a função se repete. Beleza? Vamos calcular a imagem? Dá pra gente calcular a imagem aqui usando aquele macete. Vamos lembrar ele lá do outro vídeo? Ó, a imagem de F. Vou colocar o macete aqui, ó. D mais A, D menos A. Esse é o macete. Substitui os caras aí, ó. Quem é o D? 0. Quem é o A? 3. Opa. Mais 3. Agora é D menos o A. Então, D menos 3. Então, o conjunto imagem vai ser de 3 a menos 3. Certo? Então, olha lá, sem desenhar o gráfico, nós já conseguimos descobrir algumas coisas sobre essa função. Descobrimos que o período dela é 2π. Descobrimos também que a imagem dela é de 3 a menos 3. Beleza? Já sabemos bastante coisa. Agora, o que nós vamos fazer? Já que nós sabemos que o período é 2π, então a gente vai dividir 2π, que é 360, em 4 partes. Dividindo em 4 partes vai dar 90, né? 360 dividido por 4 dá 90. Então, o que nós temos?
de 90 em 90. Vou colocar 0, π sobre 2, que é 90, que nem a outra. Π, que é 180, 3π sobre 2, que é 270, e 2π, ou seja, a gente está indo de 90 em 90 aqui, tá? Para completar a nossa tabela. E vamos fazer conta, né, gente? Vamos pegar os valores de x e jogar dentro da nossa função lá, dentro desse x aqui, e fazer conta com esses caras para ver aonde que nós vamos chegar. Me ajudem aí a fazer as contas. Vamos pegar aqui, f de 0. Quem é o f de 0? F de 0 vai ser 3 vezes cosseno de 0. Cosseno de 0, quanto que vale o cosseno de 0? Vamos olhar no ciclo trigonométrico aqui, ó. Cosseno de 0 vale 1, né? Ó, o cosseno já está sobre o eixo do cosseno aqui no 0 graus. Então, esse pedaço aqui vale 1, certo? Então, o cosseno de 0, vou aqui, ó. Vou dizer que esse cosseno aqui está indo para 1. Então, o f de 0 vai ficar 3 vezes 1, que é 3. Beleza? Então, vou jogar esse 3 aqui para nossa tabela. Agora, nós vamos calcular f de 90. F de π sobre 2. Vamos colocar em radianos. 3 vezes cosseno de π sobre 2. Professora, π sobre 2 nós já sabemos, já usamos bastante. É 90 graus, né? 90 graus, o cosseno é 0. Tá lá em cima. Então, 3 vezes 0, 0. Então, o f de π sobre 2 é 0, porque fica 3 vezes 0, tá? Quer que eu coloco aqui, ó, só para ficar 3 vezes 0, que é igual a 0. Então, completando aqui, vamos calcular o f de π. Quem vai ser o f de π? 3 vezes cosseno de π. Mas o cosseno de π é 180, não é? 180 tá aqui, ó. Esse comprimento aqui vale menos 1. Então, o cosseno de π é menos 1. Então, esse camaradinho aqui vai para menos 1. Então, nós teremos que f de π vai ser 3 vezes menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, nós conseguimos completar mais um quadrinho da nossa tabela, certo? Vamos fazer agora o f de 3π sobre 2. F de 3π sobre 2 vai ser igual a 3 vezes cosseno de 3π sobre 2. Mas nós sabemos que 3π sobre 2 é 270, está aqui embaixo, e que o cosseno dele é 0. Então, nós teremos que f de 3π sobre 2 é igual a 3 vezes 0, que é 0. Então, cosseno, ou f, né? A função ali, quando vale 270, dá 0. E, por fim, f de 2π. F de 2π, que é 360, vai ficar 3 vezes cosseno de 2π. Bom, mas cosseno de 2π é a mesma coisa que o cosseno de 0, né? Que vale 1. Então, nós teremos que f de 2π vai ser igual a 3 vezes 1, que é 3. E tá aí completamos a nossa tabela, certo? Então, o gráfico da nossa função aí, tá? Vamos colocar os valores de x, 0, π sobre 2, que é 90, o π, que é 180, 3π sobre 2, que é 270, e o 2π, que é 360. Nós precisamos aqui 1, 2, 3... menos 1, menos 2, menos 3. E vamos ligar o que nós temos. Quando o x vale 0, a função vale 3, tá aqui. Quando vale 90, vale 0, tá aqui. Quando vale π, vai lá no menos 3. Vamos descer aqui lá no menos 3. Tá aqui. Quando vale 3π sobre 2, que é 270, vale 0, tá aqui. E 2π sobe novamente lá no 3.
Bom, e vamos lá, vamos esboçar o gráfico da nossa função aí, então. Ela vem aqui, ó, até no 2π, π sobre 2, faz uma parábola aqui, algo desse tempo. Ficou meio tortinho aqui, mas a ideia é essa, tá bom? Olha lá. Qual a diferença dessa para a primeira que nós fizemos? Que é essa azulzinha aqui do lado, ó. Tá vendo que essa tá mais comprida, né, ó? Aqui, ó, a amplitude dela agora não é 1. Na primeira, é 1 unidade na primeira, ó. Era 1 unidade a amplitude da onda, tá? Já aqui é 3. Por quê? Está relacionado a esse 3 aqui, ó. E o 3 para nós é o A, né? Então, no final dessa aula, a gente pode concluir que o A, ele nos indica a amplitude da onda, tá? Que a gente vai dizer que isso aqui é uma onda, né? Ou seja, em física vocês falam muito nisso, em onda, né? Então, esse A representa a amplitude da onda, tá vendo? Não é 3? Aqui eu tenho 3 e aqui para baixo, aqui eu também tenho 3 unidades, 3 espacinhos aqui, tá bom? Ok? Vamos finalizar então aqui, ó, dizendo quem é o domínio, a imagem, quem é o domínio, a imagem e o período. Bom, o período nós vimos aí, ó, qual que é a formuleta do período? 2π, a gente já calculou, né? A gente já calculou na... A gente já calculou aqui na anterior, né? Ó, o período 2π. Então, vamos só colocar aqui, né? Ó. A imagem nós também já tínhamos calculado, ó. Aqui a imagem, de 3 a menos 3, ó. Nós realmente vimos que essa função, ó, ela está aqui, ó, a faixa entre menos 3 e 3, tá? Ela vai se repetir nessa faixa etária, beleza? Por isso que a imagem está relacionada com y. Então, vai ser de menos 3 a 3, e o domínio vai cobrir todo o eixo do x. Então, são todos os reais, beleza? Ok, vamos pro próximo. Como encontrar a imagem sem esboçar o gráfico, né? Eu já dei a dica já lá no outro vídeo, vamos rever aqui de novo, ó. Tanto a função seno como a função cosseno, ela vai ter a forma genérica dela vai ser isso aqui, tá? E olhando para isso, a gente consegue extrair quem é o A, o B, o C e o D, tanto em uma quanto na outra, tá? E se eu sei extrair quem são essas letras, eu consigo calcular a imagem. É só fazer, aqui tá ao contrário, né? É D menos A, D mais A, tá? É D menos A e D mais A, tá bom? Nós já fizemos isso em alguns exemplos, vamos fazer aqui de novo, para pegar bem firme. Ó, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Determine a imagem, domínio e o período das funções trigonométricas abaixo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular o domínio. Nós já sabemos de cara que tanto seno quanto cosseno, o domínio são os reais. Domínio de f, os reais, tá? Agora, vamos calcular o período. Antes disso, vamos dizer quem é o A, o B e o C aqui. Quem está fazendo o papel de A? Vou escrever de novo a função genérica aqui, ó. Pra gente colocar na cabeça e não sair mais, ó. Bx mais C e mais um D aqui. O A é o cara que está coladinho com o seno. Nesse caso, é o 2. O B é o cara que está coladinho com o x. Nesse caso, para nós, quando não aparece nada, é 1. Não tem nada aqui dentro desse parente somando alguma coisa ou diminuindo, subtraindo. Então, o C é 0. E o D é menos 1. É o cara que está sozinho aqui, certo? Bom, extrair corretamente os meus coeficientes, aí é difícil errar, hein? Quem que é a imagem? Na outra folha anterior tinha lá um macetezinho. O que é? D mais A, D menos A. Então, vamos lá. D menos A vai ficar 1 menos 2, menos 1
mais 2. D menos A, D mais A. Então, o conjunto imagem será de menos 3 a 1. Certo? Aquela faixa lá onde desenha a função vai ser entre menos 3 e 1. Ok? E o período? Nós temos uma formuleta. Como a função é seno e o cosseno também respeita isso, é 2π sobre o módulo de b. Quem é o nosso b? É 1. Então, o período aqui é 2π, 360. A cada 360 graus, a função se repete. Tá bom? Calculamos os 3 itens que pediu lá. Vamos passar para outra aqui. Bom, vamos lá. Vamos extrair quem é A, B e C? Quem é o nosso A na função? Olhando para aqui, só mudou o seno para o cosseno, mas é a mesma coisa. O A é o número que está coladinho com o cosseno. Quem é o número que está coladinho com o cosseno? Vocês estão vendo aí, ó, tem um menos na frente. Então, aqui é o 1. Não posso esquecer que tem o número 1 ali, galera. Então, vai ficar menos 1. O A é menos 1. Quem é o B? O B é o cara que está coladinho com um X. Nesse caso, 2. O C, novamente, não temos. Não tem nada somando aqui dentro do parênteses. E fora, nós temos o D, que é 1. Certo? E aí, tirou, extraiu bonitinho os caras, temos condições de fazer lá. Domínio de F, tanto o seno quanto o cosseno, ela cobre todo o X. Não fica ninguém para fora. Todos os X são relacionados com alguém. Então, o domínio de F são todos os reais. Imagem de F. A imagem de F, nós temos um macete, né? D menos A, D menos A. Toma cuidado, hein, ó. Vou até escrever aqui, ó. D menos A, D mais A. Vamos lá? Substitui. Quem é o nosso D? É 1. E o nosso A? É menos. Toma cuidado com esse menos, porque esse A é negativo. Porém, aqui na fórmula, ó, também nós temos um menos. Então, vai ficar menos A, certo? D, que é 1, mais o A, que é menos 1. Então, vamos eliminar os parênteses aqui primeiro. Sinais iguais dá mais. Então, nós temos 1 mais 1. E aqui nós temos sinais diferentes da menos. 1 menos 1. Certo? Então, por fim, quem é a nossa imagem lá? Quem é o nosso intervalo? 1 mais 1, 2. 1 menos 1, 0. Então, nós vamos desenhar a função cosseno, essa função aqui, entre o 0 e o 2. E a faixa será entre o 0 e o 2, tá bom? E falta agora o período. Qual é o período? 2π dividido pelo b. Quem é o b? 2. 2 dividido por 2 dá 1, né? Então, aqui fica π o período. Ou seja, essa função, ela vai ser mais achatadinha, mais comprimida, tá? Porque ó, o período não é 2π, é metade disso. Ou seja, se ele fazia todo o desenho dele nesse período, agora ele vai fazer o mesmo desenho num período mais curto, tá? Dada a função trigonométrica, f de x, ó, bem parecida com aquele, só tá faltando o d aqui, né, ó. A, bx mais c, falta o d. Para o qual se sabe que o valor máximo de f é 6. O que ele quer dizer com isso? Ó, o valor máximo de f é 6. Quando nós for desenhar a função cosseno, tipo, fazer rapidinho aqui assim, ó, se for desenhar a função cosseno, ela não vai passar do 6 aqui, ó, no y, tá? É o valor máximo, ela vai subir ou chegar até nele, depois vai descer e fazer a trajetória dele. Não passa de 6. É isso que quer dizer. Depois ele diz para nós que o f de 0 é menos 6. Tá, beleza. Então, eu sei então que ela vai até o 6 e depois vai até o menos 6. O período de f é igual a π. Tá bom. Período de f, período igual a π. É a mesma situação da outra ali, né, que a gente viu. O que ela fazia em 2π, ela vai fazer na metade do tempo. E que A, B, C são constantes positivas, só número positivo nessa situação.
e que C é menor que 2π. Bastante informação nesse enunciado, né, galera? Mas vamos devagar aí que a gente vai conseguir vencer essa questão aqui, tá bom? Então, primeira coisa, 0,1. Vamos responder a 0,1, acho que ainda cabe aqui. Vai lá. De A, vamos descobrir aqui. Vamos pegar a função f de x é igual a cosseno de bx mais c, certo? O que quer dizer aqui? Se ele não relaciona o d, é porque o d é zero. Tá vendo que na nossa função aqui ele não falou no enunciado do d? Ele nem colocou o d aqui, ó. Porque ele quer dizer que só vai aparecer nessa função o a, o b e o c. O d não vai aparecer. Então, o d nós teremos que... O que a gente pode concluir se o d não aparece aqui? É que o d é zero. Então, a gente conclui, como ele não aparece, que d é zero. Fechou. Professora, mas na 0,1 ele não quer que a gente descubra o d, ele quer que a gente descubra o a. Ótimo. Mas a gente sabe alguma relação sobre o a e o d? A gente não sabe que a imagem é desse tipo? D mais A, D menos A. Não é isso que a gente sabe? E o exercício disse que o valor máximo que a função vai encontrar é o 6, né? E lembra que a gente tem a trajetória, né? A faixa onde a função desenha? É o valor de máximo e o valor de mínimo, tá? Então, aqui, ó, nós sabemos que o valor de máximo tem que ser 6. Bom, e se a gente sabe que isso aqui tem que dar 6 e que o D é 0, então nós temos a situação 0 mais A tem que ser igual a 6. 0 mais A é A. Então, nós acabamos de concluir que o A é 6. Então, a 0,1 é verdadeira. Vamos a 0,2. O valor de B é igual a 1? Bom, vamos lá. Bom, qual é a fórmula que nós usamos que relaciona o B? Ó, então, a gente já usou essa primeira informação do valor máximo. Agora, a gente vai usar essa informação aqui, ó, que o período da função é π. O que a gente sabe sobre o período? Que a formuleta do período é essa, né? Ó, 2π sobre b, não é? É essa a formuleta que a gente conhece. Só que eu já sei o valor do período. Ele me disse que é π. Então, eu vou substituir aqui, ó, no lugar do p, pelo enunciado, eu vou trocar por π, porque ele disse que o período é π. Então, 2π sobre b. E vou multiplicar cruzado, ó. Ou vou multiplicar cruzado, não. Eu vou tirar o b daqui do denominador. Vou passar ele tá dividindo, porque ele tá na fração. Tá dividindo, passo para lá multiplicando. Então, b vezes π. b vezes π igual a 2π. Vou isolar o b agora. O π vai passar dividindo. b é igual a 2π dividido por π. Corta π com π, sobra 2. Então, aqui implica que b é igual a 2. Ou seja, contraditório, né? Porque a 0,2 diz que é igual a 1. E nós chegamos que é igual a 2. Passei o b que estava dividindo multiplicando. Então, ele ficou multiplicando. Aí, agora eu troquei de lugar, né? O b com p, ou o π com b, na verdade. O π que está multiplicando passou dividindo. Simplifiquei e sobrou b igual a 2. Então, a 0,2 é falsa. Vamos pensar na 0,4. O valor de C é π sobre 2? Ó, então, nós vamos eliminar... Nós já usamos essa informação, que o valor máximo é 6 para achar o A. Já usamos que o período é π para achar o B. E agora, nós vamos usar essa informação aqui, ó, que o f de 0 é menos 6, para descobrir o valor de C, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a função na forma genérica e vou substituir o valor de A e de B, beleza? Então, vamos lá, ó. Vamos fazer aqui na outra folha. Eu vou pegar a função, vou fazer aqui 0,4, ó. 0,4. Vou pegar a função f de x igual... Quem é o nosso A? Descobrimos que é 6. Então, já vou substituir aqui, tá? Ó, vai ficar 6 cosseno... Quem é o nosso B? 2, tá? Vou substituir, então, no lugar do B aqui, 2.
2x mais o c que eu não sei ainda. Então, vou deixar ele aqui que eu preciso descobrir o valor dele. Mas o que o exercício nos diz? Ele falou que quando a gente substituir zero na função, no lugar do x substituir o zero, o valor disso tem que dar menos 6. Então, vou fazer isso. Quem é o f de zero? No lugar desse x, vou trocar por zero. Porque quem está fazendo o papel de zero é o x, né? Ó. O zero está no lugar do x. Então, vai ficar 6 cosseno 2 vezes zero mais c. Vou fazer as contas. F de zero é igual a 6 cosseno 2 vezes zero. Zero. Zero mais c, c. Só sobrou c ali dentro do parênteses, certo? Ok. Mas ele me disse do enunciado que esse f de zero aqui é igual. Se é igual, eu posso trocar f de zero pelo valor que ele representa. Ou seja, eu vou trocar o f de zero por menos 6. Tá? Troquei o f de zero por menos 6. Vai ficar 6 cosseno de c. Vou deixar o cosseno sozinho. Esse 6, ele tá coladinho, então ele tá multiplicando. Passo para cá, operação contrária da multiplicação, divisão. Então, vai ficar menos 6 dividido por 6, que é igual a cosseno de c. 6 dividido por 6 dá menos 1, né? Que tem um menos lá, então vai ficar menos 1 cosseno de c. Beleza? Professor, e agora? Como que a gente consegue descobrir o valor do c? Pensando, esse c representa um ângulo. Vamos trocar eles... Eu posso fazer assim, não posso? Ó, só trocar eles de lugar. Porque a equação é uma balança, né? Se a sua balança está equilibrada, se você trocar a quantidade de coisas que tem aqui com a quantidade de coisas que está aqui, fazer isso, ó, a minha função, ou a minha balança continua equilibrada. Eu troquei tudo ao mesmo tempo, tá? Tá, agora você pergunta assim, cosseno de que ângulo que vai dar menos 1, galera? Vamos pensar no ciclo trigonométrico, ó. O cosseno é o deitado. É o laranjado aqui, tá? Ó. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho menos 1. O cosseno vale menos 1 nesse ponto aqui. Qual é este ângulo? Metade de uma circunferência, 180, né? Então, o C tem que ser 180. Mas se você observar, não está em 180, não está em ângulo, não está tá em radiano, né? Não está em graus. Então, transformando 180 em graus equivale a π. Ou seja, não é o mesmo que está aqui, né? Está dizendo que é π sobre 2, que é 90. E nós chegamos que é π. E por que ele fala essa aqui, ó? C é menor que 2π. Porque eu posso dar mais uma volta, né? Ó, eu posso fazer 2π e mais meia volta e parar aqui. Ele está dizendo que C é menor que 2π, então tem que ser 180. Por isso que é π. Então, a 0,4 é falsa. Ok? Vamos para 0,8. O valor mínimo de f... O valor mínimo de f é menos 6? E aí? É, né, ó. Porque nós chegamos... Vamos continuar aqui, ó. Vamos voltar aqui na 0,1. Vamos fazer a outra perna. Já que a gente descobriu que o A é 6, vai ficar como, então, na 0,8 aqui, ó? A 0,8, eu vou pegar lá, ó. O D é 0, mais o A que é 6. O D é 0 e o A é 6. Ou seja, então a nossa função, a imagem dela vai de 6 a menos 6, né? Porque 0 mais 6 é 6, 0 menos 6 é menos 6. Valor máximo 6, valor mínimo menos 6. Então, ou seja, a nossa função ela vai estar desenhada entre o 6 e o menos 6. Nessa faixa, máximo, mínimo, tá bom? Então, a 0,8 também é verdadeira. E a última, vamos pensar aqui na 16. A 16, f de x é igual a f de x mais π? Que estranho, professora. Será que isso é verdade? Vamos pensar rapidinho aqui, ó. Vamos pegar a função que agora a gente tem todos os dados, né, ó. Quem que é a nossa função? Quem que é?
f de x igual, o nosso a é 6, né? O que a gente calculou. O cosseno, o b, nós chegamos que é 2. E o c, nós chegamos que é π, né? Aqui, ó, nós chegamos que o c é π. Então, eu vou substituir aqui, mais π. Certo? Essa daqui é o f de x. Na 16, ele está perguntando, f de x é igual a isso? Bom, o f de x a gente já tem. Agora, o que nós vamos fazer? Vou guardar no coração que depois a gente vai comparar, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular o f de x mais π, tá? Vamos fazer isso aqui agora. Vamos calcular o f de x mais π, tá bom? Vamos substituir x mais π no lugar desse x aqui, ó. Porque agora quem tá fazendo o papel de x? Tudo esse povo aqui, ó, x mais π. Então, vai ficar, ó, 6 cosseno de 2. No lugar deste x, quem que eu vou colocar? X mais π. E eu continuo a função, mais π. Fecho parênteses. Vamos mexer aqui, vamos fazer continha. 6 cosseno, dá para fazer a distributiva, né? Ó, 2 vezes x, 2x. 2 vezes π, 2π, certo? E aqui ficou mais o π que a gente não mexeu, que é esse aqui. Então, nós teremos que 6 cosseno de 2x mais 3π. E agora, nós vamos comparar as duas que a gente encontrou. Nós encontramos uma função para o x, f de x, que é essa, e nós encontramos uma função para o f de x mais π, que é essa daqui, ó. Será que elas são iguais? É isso que está perguntando. Será que elas dão o mesmo número? Se eu substituir qualquer valor de x aqui ou aqui, vai dar o mesmo cálculo? Ah, professora, o 6 é igual, o cosseno é igual, 2x é igual. O que muda aqui é x e aqui é 3x. Mas será que eles têm relação? Vamos pensar, aonde que está o π no nosso ciclo trigonométrico? O π está aqui, certo, gente? 180. Agora, vamos ver aonde que está o 3π. Ó, 1π é até aqui, 2π é aqui. Se eu andar mais 180, eu vou cair aqui? Ou seja, ó, galera, vamos lá. Eu tô partindo do zero, tá? Tô partindo daqui. Andei meia circunferência, 1π. Andei mais meia circunferência, 2π. Andei mais uma meia circunferência, 3π. Ou seja, uma volta completa mais meia, 3π. Eu parei no mesmo lugar que esse π aqui. Então, eu posso dizer que f de x é igual a f de x mais π, porque elas vão parar no mesmo ponto, tá bom? E o cosseno nesse ponto são iguais, né? É igual, tanto o cosseno de π como o cosseno de 3π, beleza? Então, nós podemos dizer aqui que a 16 também é verdadeira. Então, a nossa somatória fica 16, 24, 25. Certinho? Belezinha? Valeu, galera. Até mais.